Muito boa tarde, são nesta altura 17h59, portanto estávamos prontos e decidimos arrancar, eu e o Diogo Luís. Hoje vamos falar de futebol e de economia. Muitas vezes só se fala da economia do futebol, dos números do futebol, em momentos de dificuldade. É um assunto que a maior parte dos adeptos até normalmente esquece, não participa, querem mais saber das vitórias e não propriamente tudo o resto, mas quando está em dificuldade, depois lá surgem estas questões. E esta questão do Covid-19 levantou tantas questões que é com grande agrado que temos hoje connosco o Diogo Luís e agradecer-lhe a disponibilidade do tempo que também limitado que tem, porque tem muitos a fazer dentro desta área, no Jornal Económico, na bola. Diogo, obrigado por ter aceito o convite. Agradecer ao nosso amigo David Caiado também, que também deu aqui uma ajuda, e um abraço para ele, que nos vai estar a ouvir. É verdade, um abraço para o David e obrigado eu pelo convite. Vamos ter aqui uma hora de uma boa conversa, espero eu, e espero também que as pessoas também que estejam a ver que também gostem. Muito bem, já sabem que para nos seguir é colocar gosto na página e subscrever os nossos vídeos no YouTube. Isto é um projeto totalmente pessoal. Aproveitar este período para falar de coisas positivas, para falar do jogo, para falar de tudo o que envolve o jogo e a indústria, como é o caso que vamos fazer hoje. Diogo, hoje, o dia que decidimos falar, é um dia em que os 3 jornais desportivos, e 2 deles até fazem capa, falam desta questão e do impacto económico. A bola vai mais para os 3 grandes, mas depois há aqui um impacto económico e se calhar mais substancial em clubes com menos receitas, e quanto mais descermos a pirâmide, pior. Se olhamos para o Campeonato de Portugal, por exemplo, há aqui questões dramáticas até de clubes que podem vir a fechar a porta. Nós falávamos em off antes de arrancarmos, normalmente fala-se muito pouco de contas dos clubes, estrutura-se muito pouco a saúde financeira dos clubes, os orçamentos, e quando há um problema, é evidente que isso é um problema excepcional, mas fosse qual fosse o problema com que os clubes se debatessem, a maior parte das vezes não estão preparados, certo? Certo, é uma realidade. A verdade é que, olha, as crises acho que são oportunidades e nós neste momento temos uma oportunidade para começar a abordar as finanças dentro do futebol de uma maneira diferente, porque é como tu dizes, as formas como são criados os orçamentos, as formas como são geridas todas as contas dentro do futebol é inacreditável. Eu não andando por dentro, nós estávamos aqui a falar um bocadinho em off, tu já estiveste por dentro e sabes melhor do que eu, mas basicamente olha-se para aquilo que podem ser as vir as receitas. Só se pensa num cenário positivo, nunca se pensa num cenário adverso, e em função daquilo acaba por se criar ali quais são os custos que podem bater naquelas receitas. Nunca há ali uma margem de segurança, nem pouco mais ou menos, porque se as contas tivessem sido bem feitas, se tivesse um planeamento, naturalmente pensava-se também no cenário de recurso, no cenário mais negativo, e neste momento, face àquilo que acontece no coronavírus, eu acho que os clubes estariam preparados. Mesmo em Portugal temos alguns clubes que estão preparados, em minha opinião, estão preparados pelas circunstâncias que tiveram. Tens um Benfica que teve a felicidade de vender o João Félix, mas também tens um Braga e um Guimarães, que vendeu o Tapsoba e vendeu o Trincão e o Ruben Amorim, portanto são 3 clubes que estão relativamente tranquilos relativamente à liquidez que têm. Porque repara, a estrutura de receitas em Portugal é muito diferente da estrutura de receitas de outros países. O coronavírus, o Covid-19, pode afetar muito mais as outras ligas europeias do que propriamente a portuguesa, porque a portuguesa está muito dependente das receitas de televisão. E, portanto, se nós chegarmos ao limite e conseguirmos fazer os jogos que restam do campeonato, os clubes não vão ficar muito prejudicados, pelo contrário, vão receber praticamente todas as receitas e, portanto, não há desculpa para não pagarem os ordenados. Agora, lá fora não, porque lá fora a estrutura de receitas, a percentagem de receitas que gera maiores recursos para os clubes não é a TV. E repara, estamos a falar de Liga Inglesa, Liga Alemã, que pagam balúrdios de televisão. Mas se formos ver as contas, a maior receita desses clubes, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City, Liverpool, vem tudo do merchandising. E, portanto, esses são prejudicados porque o país, a economia está fechada e, portanto, as pessoas não podem consumir os seus produtos, e estando fechado aí sim serão prejudicados, e esses sim vão ter que fazer face a algumas receitas com que estavam a contar, e portanto vão ficar mais limitados. Em Portugal nós temos essa vantagem, só dependemos da televisão. Portanto, se tivermos um cenário em que possamos jogar e fazer os jogos até ao final do campeonato, eu acho que vamos conseguir safar bem deste problema. Vamos ter depois outra questão, que é, nós não só vivemos das receitas de TV, como vivemos também das vendas que fazemos dos jogadores. E desse ponto de vista podemos ser afetados porque o poder de compra, aliás, eu não diria o poder de compra porque as ligas, os grandes clubes continuam com poder de compra, mas a realidade é que os clubes, face à diminuição de receitas que têm este ano, podem fazer com que o orçamento do próximo ano, em vez de contemplar umas aquisições de 100 milhões, se calhar vão contemplar aquisições de 40 milhões e, portanto, vão reduzir o montante necessário para fazer as aquisições. E aí, desse ponto de vista, nós sendo uma liga exportadora, podemos vir a ser penalizados por esse ponto de vista, ou seja, mais indiretamente do que diretamente. Se não conseguimos concretizar os jogos até ao final da época, aí sim podemos ter aqui algumas perdas. Os clubes mais pequeninos podem ter perdas à volta dos 25%, mas repara,
estamos a falar de orçamentos de 3, 4 milhões de euros. Exatamente. E, portanto, não estamos a falar de montantes de muito avultados. Se calhar, se pegarmos uma federação numa liga, conseguimos criar aqui um plano de forma a que todos esses pequenos clubes possam ser ajudados. E se houver esse interesse, eu acho que conseguimos resolver a questão. No caso dos clubes grandes, eu estive a fazer as contas por alto e depois depende de como é que queremos dividir as receitas que faltam, se dividimos em 4 meses ou em 3, porque a realidade é que, se reparares, os clubes também não jogam praticamente em maio e em junho num ano de europeu, e portanto estamos a falar de 2 meses em que havia jogos, 2 meses para patrocínio, 2 meses para TV. Mas assim por alto, temos aqui vários cenários. O Sporting anda entre 12 a 17 milhões, o Porto andaria aqui entre 18 e 25 milhões e o Benfica entre 25 e 34 milhões. Porquê? Porque o Benfica tem mais receitas em termos daquilo que é bilheteiro e em termos daquilo que é merchandising. Portanto, mas as grandes fatias das receitas é TV. Se nós retirarmos as receitas perdidas da TV aqui, ficamos com receitas quase reduzidas, que não têm grande influência, e portanto, desse ponto de vista, o cenário, há 2 cenários. Se conseguimos resolver os jogos, em princípio não seremos muito afetados. Aliás, há pouco, há cerca de 1 hora e pouco atrás, o Pedro Proença falou que acredita piamente que os jogos se vão realizar no fim de junho e que tem expectativa disso mesmo, nem que seja a porta fechada, e aí a questão da televisão acabaria por resolver. É evidente que à partida, com esse sofrimento todo que se passa, mas Pedro Proença acredita que é possível, e isso poderia minimizar o impacto económico, que é disso que estamos a falar, para ninguém ficar ofendido por estarmos a falar em jogos com tanta gente a morrer. De qualquer maneira, Diogo, por exemplo, o David Caiado, uma das questões que levantou na conversa comigo, e que sei que entretanto falou contigo, até porque ele é uma pessoa interessada, capitão de equipa, tenta perceber o fenómeno, está a tirar o curso de direção desportiva também, que na altura incentivado por ti, e tive o prazer também de estar com ele na Universidade Europeia nesse curso. Gosta de entender o fenómeno, e cada vez mais jogadores, felizmente, gostam de se informar. Há aqui uma corrida quase desenfreada, entre aspas, de dirigentes de clubes à redução imediata. Custa depois a um jogador entender como é que, tendo a maior parte das receitas já adiantadas, já do lado dos clubes, como é que a decisão, ao fim de 1 semana, 2 semanas, é imediatamente a reduzir. Há aqui um aproveitamento, ou é realmente já um panicar em relação ao futuro? Olha, eu acho que é um aproveitamento. Claro que vai haver dificuldades, e reparem, se o segundo cenário que eu estava a dizer há pouco, se não houverem jogos, se não conseguimos terminar a época, aí sim pode haver aqui dificuldades. E aí eu acho que os jogadores têm que perceber que têm que todos perder um pouco. Estamos todos a fazer sacrifícios, e naturalmente o sacrifício tem que ser distribuído por todos. Não pode ser só para os clubes, senão depois colocamos em causa a própria solvência da competição. Agora, olhamos para o Aves e chega a março e diz que não paga por causa do Covid-19, não faz o mínimo sentido. Isto tem a ver com o orçamento, tem a ver com o planeamento que nós começámos há pouco a falar. O Aves já não pagava, não é? Desde janeiro, portanto. Exatamente, e, portanto não tem nada a ver com isso. Eu acho que é um claro aproveitamento, até porque o mês de março não vai influenciar muito. Nós tivemos jogos até quase a primeira quinzena de março, e portanto, desse ponto de vista, as receitas que deveriam existir já existiam, e tem que haver a tal margem para poder pagar os salários. Agora, relativamente ao futuro, eu acho que sim, mas deixa-me dizer aqui um ponto. É importante que os jogadores tenham isto em conta. Os jogadores têm tudo do seu lado. Se quiserem ceder, cedem. Não me parece que possam ser obrigados a fazê-lo. Mas têm que defender os seus interesses. Eu tenho estado a tentar falar com alguns jogadores, com alguns empresários. É difícil. O ex-jogador ou o jogador é uma pessoa muito desconfiada. Mas a realidade é que, repara, eu se estivesse hoje num clube e fosse, se calhar, um capitão com alguma influência dentro de um balneário, eu estou a falar hoje porque eu hoje vejo o fenómeno de maneira diferente quando jogava. Porque quando jogamos temos medo que depois possa haver consequências dos nossos atos que estamos a tomar. Mas repara, eu não me parece que aquilo que eu vá dizer que vai influenciar muito aquilo que os clubes podem fazer contra um jogador, porque o jogador vai ceder. Mas eu, no limite, acho que cada plantel deve gerir as coisas por si próprio, plantel como um todo, porque os clubes são todos diferentes. Então nós não podemos encontrar uma solução que seja igual para todos os clubes, porque há clubes que têm melhores condições e há outros que têm piores condições. Portanto, tem que ser clube a clube. Os jogadores têm que se tentar inteirar um pouco da situação financeira de cada clube, e depois, em conjunto, têm que tomar uma decisão. Eu acho que em conjunto ganham todos mais força. E qual é a decisão, em minha opinião? Eles até podem ceder e dizer assim: nós não vamos receber 2 salários, mas têm que sempre precaver. E quando eu digo precaver não vão abdicar de 2 salários para depois, no futuro, aquele clube chegar e comprar a jogadores a 5 e 10 milhões de euros ou aumentar o orçamento. Portanto, tem que criar as suas condições, dizer assim: ok, muito bem, nós abdicamos, vamos ajudar o clube que está a passar por dificuldades. Aliás, o país, o mundo está a passar por dificuldades. Nós vamos ceder, porque toda a gente cede, vamos participar também nesta situação menos positiva, mas nós ficamos salvaguardados. Vocês estão-nos a querer não pagar 2 meses. Então vamos focar aqui condições. Nos próximos 3 anos, se vocês fizerem uma aquisição superior a, depois depende do clube, a 1 milhão, a 5 milhões, a 10 milhões,
vocês têm que nos pagar os ordenados todos que não nos pagaram. Ou se vocês aumentarem o orçamento que têm este ano nos próximos 5 anos, vocês têm que pagar também os salários que não nos pagaram. Portanto, é uma condição que eu acho que os clubes vão aceitar. Porquê? Porque os clubes neste momento querem é o imediato. Mas também têm que perceber que o imediato vai não só prejudicar, vai sobretudo prejudicar o jogador que deixa de receber o seu salário. Porque o clube naturalmente vai ganhar porque vai pagar menos. Mas se o imediato for para o clube daqui a 6 meses ir ao mercado e comprar jogadores ou aumentar o orçamento, não faz o menor sentido. É porque o clube efetivamente não estava em grandes dificuldades. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que os jogadores devem se preparar, devem se juntar, devem perceber que tem que ter se calhar alguém por trás em termos jurídicos que os ajude também a tomar esta decisão, porque é importante. Nós não estamos aqui a criar dificuldades aos clubes, muito pelo contrário, estamos a criar uma solução que seja boa para todos. E, portanto, eu acho que os jogadores não devem ceder só por ceder, devem ceder com essas condições, porque, acima de tudo, é perceber que também há boas intenções do outro lado, porque se do outro lado querem reduzir salários e faz sentido, não é para depois tirarem proveito disso mesmo e irem ao mercado comprar mais jogadores ou aumentar os orçamentos. Daí ser importante, Diogo, e tu tiveste isso, aliás, eu li uma série de entrevistas tuas, já na tua carreira, tu já começaste a olhar para este fenómeno da economia de outra forma, era algo que te interessava e depois foste à procura disso e formaste, mas é importante os jogadores terem consciência mais, digamos, global do que a organização do clube, não só daquilo que lhes diz respeito do treinar e jogar propriamente dito, mas desta toda a estrutura, desta organização, da parte financeira, de tudo que envolve gerir um clube, porque depois há momentos em que esse conhecimento, por pequeno que seja, vai ser muito importante. Sim, sem dúvida. Se eles tiverem a oportunidade de terem essas percepções, de terem esses conhecimentos e know-how, são competências que eles vão ganhando para a vida. Nem todos têm esse interesse. É uma realidade. Mas se puderem adquirir algum conhecimento, perceberem como é que funciona o fenómeno, eu acho que as suas decisões vão ser mais ponderadas e mais bem conseguidas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que pode fazer sentido. Mas, pelo menos, que exista um dentro do balneário ou dois, eu acho que até para o clube é bom. Porque se os jogadores perceberem qual é o caminho que o clube está a seguir, mais rapidamente vão estar todos dentro do mesmo espírito, vão todos remar para o mesmo caminho. Porque, repara, é a mesma coisa que agora um jogador está aliado a tudo o que está a acontecer, não sabe o que é o Covid-19 e chegava a um balneário e os dirigentes diziam assim, agora não vamos pagar ordenados por causa do Covid-19. E o jogador, mas o que é o Covid-19? Eu não quero nada disso. A partir do momento em que eles sabem que existe o Covid-19, já é essa sensibilização. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é importante. Agora, nem todos têm essa capacidade, é uma realidade. Mas dentro do balneário há sempre 2, 3 pessoas em que têm o respeito de todos os outros e que os outros vão atrás. Mas essas 2, 3 pessoas também têm que ter argumentos para convencer os outros. Posso dizer que muitas das vezes os argumentos valem o que valem, porque se tu tiveres à tua frente um conjunto de jogadores que não percebem aquilo que tu estás a dizer, tu podes levá-los para o teu lado sem ter os melhores argumentos. Mas eu aí continuo a acreditar que dentro de um plantel escolhe-se o capitão em função também da sua personalidade, também do seu conhecimento, da capacidade que ele tem de percepção das coisas. O próprio clube também lhes deve interessar aos clubes tenham pessoas com mais capacidade para serem capitães, para os poderem representar dentro do balneário, e eu aí quero acreditar que as intenções são sempre positivas, que o capitão está a remar para o lado do balneário e naturalmente quem ganhariam todos, clubes, jogadores, e no limite ganharia o fenómeno do futebol, porque pessoas com mais conhecimento, com mais competências ajudariam claramente a que o nosso caminho fosse mais bem conseguido. E digo-te isto, não só financeiramente, mas também desportivamente. Sim, claro. Porque eu tenho a certeza que a maior parte dos jogadores da nossa Primeira Liga não gosta do caminho que a nossa Primeira Liga está a seguir. Se fossem eles a mandar, se fossem eles a terem mais tempo de antena, e nós vemos muitas vezes quando eles falam nos vossos interviews, que o caminho que nós estamos a seguir seria completamente diferente e claramente que o nosso negócio, que o nosso produto já estaria muito mais reconhecido lá fora. Diogo, pegando no que disseste há pouco e agora, e pegando no exemplo do que aconteceu nas Juventus com o Chiellini, que tomou a frente precisamente porque tem alguns conhecimentos de economia, é uma área que ele se interessa bastante, e acabou por ser muito interessante porque eu depois fui ler exatamente tudo o que se passou, e o Chiellini depois em conjunto com os capitães desenharam 3 ou 4 propostas diferentes para apresentar à administração da Juventus, ou seja, os jogadores quando foram proativos, já vão com 3, 4 hipóteses diferentes que eles estavam dispostos a aceitar e que cobriam uma diversidade enorme de cenários. Muita gente depois foi escrever que isto é muito bonito no panorama da Juventus ou quando se ganha milhões, mas eu sinceramente acho que isto está para adaptar a qualquer cenário, ou seja, os jogadores ser proativos, juntarem-se, verem a realidade dos clubes, como tu dizias, e perceberem de que é que estamos a falar a nível financeiro, e fazerem 2 ou 3 propostas, como há pouco deste alguns exemplos, junto do clube, de forma a mostrar que estão envolvidos e que estão atentos também, não é? Sim, sem dúvida. A realidade não deixa de ser diferente, porque reparem, ainda hoje li uma entrevista do Edinho que ele dizia que tem dificuldade em percepcionar como é que alguns dos colegas dele, se ficarem sem ordenados, vão viver. E isso é difícil, mas depois aí tem que haver um contexto dentro do próprio balneário que perceba isso
e que se calhar as cedências têm que ser um pouco daqueles que estão mais acima e não estão tão cá, tanto em baixo. Portanto, lá está, é o poder negocial e todos têm que perceber que é para o melhor de todos e neste momento todos têm que ceder. E se aqueles que ganham mais têm que ceder um bocadinho mais do que os que ganham menos, eu acho que o balneário também tem que ter essa percepção e as pessoas têm que ter essa percepção e tem que haver essa sensibilização. No caso do Chiellini e da Juventus, eu vou dar uma opinião porque eu estive a ler as notícias. E eu não tenho a certeza absoluta se aquele foi o acordo que foi alcançado. Porque, repara, as notícias davam que o Chiellini apresentou 3 ou 4 propostas. Exatamente. Mas depois a proposta alcançada não teve nada a ver com as do Chiellini. A proposta alcançada foi que eles não recebiam nada. E, portanto, eu fiquei na dúvida se efetivamente aquilo não é uma mensagem das Juventus cá para fora, e como já aconteceu com o Barcelona, por exemplo, porque não me parece também que seja viável que os jogadores abdiquem de tudo e vamos receber se começarmos a jogar em junho. Ou seja, o que me parece é que uma daquelas soluções que o Chiellini apresentou e bem, uma delas era não receber 2 meses, outra era não receber 1 mês e meio, mas já demonstrava proatividade por parte dos jogadores, já havia abertura e, portanto, a partir do momento em que existe essa abertura, naturalmente os próprios dirigentes também vão ter uma forma diferente de negociar. E depois tem a ver com uma negociação, porque tu quando apresentas uma proposta, sabes que é como apresentas uma proposta para uma casa, tu apresentas mais por baixo para depois chegares mais acima e, portanto, vai havendo essa variação e, naturalmente, os jogadores, acima de tudo o Chiellini, ao tomar esta atitude, eu acho que passou uma mensagem clara para os seus colegas. Portanto, ele deu o primeiro passo. Depois juntou 3 ou 4 daqueles jogadores que nós falávamos que são reconhecidos dentro do balneário. O Buffon, o Cristiano Ronaldo e o Bonucci. Pronto, porque são aqueles que falam se calhar no balneário e são automaticamente reconhecidos. E depois é a percepção de que o clube vai perder alguma coisa e no caso das Juventus vai perder o merchandising e aí vai perder bastantes receitas, vai perder a bilheteira que também são muito mais receitas do que cá em Portugal e portanto os jogadores têm essa noção. E naturalmente apresentando essa proposta também se estão a colocar ao lado do desporto, estão também -se a colocar ao lado daquilo que se está a passar em termos de sociedade e se calhar quem sabe no futuro se colocarem algumas condições até este dinheiro até pode ser doado a instituições, nós não sabemos, mas isso até pode ficar tudo escrito porque estamos a falar felizmente de pessoas que ganham muito dinheiro e que têm a vida tranquila em termos financeiros e portanto importante esta percepção e sobretudo importante ver os intervenientes a tomarem parte ativa no processo negocial e na forma como as coisas são gizadas. Ou seja, como tu dizias logo no arranque, há muita gente que se juntou entretanto e um abraço a todos que nos estão a ouvir e já são cada vez mais. Há aqui uma oportunidade de ouro para as organizações, ou seja, os clubes, se começarem a preparar um bocadinho de forma diferente, preparar mesmo, terem realmente um projeto financeiro e não só a tal folha de Excel que nós falávamos antes de entrarmos em direto, que é verdade e eu já a vi em vários clubes como diretor desportivo, que é uma folha de Excel que gera o orçamento, para que façam algo mais além disso, que haja uma preparação, mas também para os jogadores não terem um papel tão secundário em relação a coisas em, como tu dizias e muito bem, e eu falo com muitos jogadores, quando eles tiverem voz, e se fizerem por ter voz, podem dar um contributo decisivo também. Sim, sem dúvida. Repara, vamos voltar a falar um bocadinho naquilo que foi o tema da abertura, já que entretanto juntou mais gente. Mas quando eu olho para um dirigente, aquilo que eu neste momento mais valorizo é a antecipação de cenários. Eu falo de qualquer dirigente, político, económico, qualquer coisa, porque o que me parece é que nós em Portugal a tendência é o imediato e depois está com a barriga para a frente. E, portanto, a antecipação de cenário é fundamental. Ou seja, nós quando criamos um orçamento, quando pensamos naquilo que vai ser o objetivo do clube neste ano e nos próximos anos, e sobretudo neste ano para pensar no orçamento, nós temos que pensar no cenário positivo. Ou seja, as coisas correm bem, vamos receber estas receitas. Se calhar até conseguimos potenciar algum jogador. Mas imagine que não potenciamos nenhum jogador. É um cenário bom, um cenário normal, neutro. Podemos gastar isto em função daquilo que vamos receber, mas vamos deixar uma margem de 10 ou 15% para se acontecer uma situação mais complicada. Mas agora imaginemos que temos um cenário negativo em que acontece aqui uma catástrofe e nós deixamos de receber as receitas. Como é que nós vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos? E em Portugal não se pensa assim. Em Portugal só se pensa no cenário positivo, eu diria ultra positivo, como tu sabes, e como começámos a conversa, que é pensar que vai correr bem, ainda vamos vender jogadores, e então o nosso orçamento vai ser para cima ainda mais. E, portanto, no limite, pagamos 5 meses, depois resolve-se, depois arranjamos alguma solução. E não é essa a forma de pensar, mas eu acho que para nós darmos esse passo, tem que haver aqui uma pressão por parte de toda a gente, por parte dos intervenientes, jogadores, e eu acho que esses têm uma força grandíssima no processo, mas depois os jogadores, repara, se chegares ao pé de um clube e ele disser, em vez de pagar 5, pague 10, já perde um bocadinho a tal força. É verdade. Mas depois por parte, sobretudo, das pessoas, porque as pessoas não valorizam muito este fenómeno financeiro, mas as pessoas têm que começar a estar mais atentas, a exigir mais. E quando eu digo exigir mais, não é só no futebol, é nem na política. Se nós exigimos mais, as pessoas que nos representam vão ter que estar muito mais bem preparadas do que a questão. E, portanto, aí vamos exigir, as coisas vão ser mais bem tratadas, mais bem organizadas e, no limite, vamos todos ganhar. E, portanto, no futebol,
sabendo que há tantas transferências pelo meio, sabendo que há tantos negócios, se formos a ver os negócios milionários que nós já fizemos, somos talvez o país, a par da França, porque o Leonardo Jardim fez um grande trabalho no Mónaco e conseguiu também alavancar as vendas que foram feitas no Mónaco, mas se calhar abaixo de França somos o país que mais vendeu jogadores. Mas nós olhamos para as contas dos nossos clubes, tirando o Benfica, que neste momento se conseguiu reorganizar, olhamos para o Sporting e para o Porto e as contas estão de rastros. E, portanto, só para dar aqui os 3 maiores clubes portugueses, e não é perceptível como é que se perdeu tanto dinheiro. Porquê? Porque as pessoas estavam focadas nas promessas. Vamos ser campeões, vamos ganhar. E as pessoas querem ganhar dentro de campo, mas não percebem que a parte, o que se passa fora do campo, o que se passa nos bastidores, é tão mais importante. Tem influência, porque cada vez mais tem essa influência. Porquê? Porque os bancos deixaram de ter o papel que tinham antigamente. Os bancos suportavam tudo antigamente. Era preciso dinheiro, os bancos davam. Hoje em dia os bancos já não dão, porque os bancos já estão mais independentes em função também da Troika quando apareceu por cá, e eles têm que pensar mais no seu negócio. Ali afastaram-se um pouco do futebol, e neste momento os clubes, para terem acesso a financiamento, têm que ir ao mercado de obrigações, por exemplo, mas sabem que se não tiverem as contas em dia, se não tiverem as contas certas, a taxa que é exigida pelos investidores é muito maior do que aquela que seria suposto pagar há uns anos atrás, e portanto isso vai influenciar o quê? A dívida vai aumentar, eles vão ficar cada vez mais estrangulados e no limite vão ter que antecipar receitas e vão estar a colocar em causa o futuro, que é o que está a acontecer em Portugal. E no limite vamos ficar cada vez mais fracos, como um todo, individualmente e como um todo, e depois temos as prestações que temos a vindo a ter nas competições europeias, que para nós achamos tristes, andamos aqui à guerra na nossa quintinha, e depois nas competições europeias, quando jogamos contra equipas médias, temos prestações desastrosas e ficamos muito tristes e colocamos tudo em causa, mas acima de tudo também tem que partir de nós. Em vez de andarmos todos à tareia nos programas de televisão, devemos, se calhar, falar das coisas que são mais essenciais e que fazem sentido falar, de forma a que também possamos exigir que as pessoas que representam os nossos clubes que tenham uma atitude mais ponderada e mais eficaz e consistente na gestão dos recursos. Sem dúvida, e ainda se acrescenta que depois há clubes, o Futebol Clube do Porto era um caso, e até o próprio gestor financeiro, responsável da SAD, o Dr. Fernando Gomes, disse isso, estavam a contar com a ida à Liga dos Campeões no orçamento, a tal que sei. Depois acontece o tal crash no dar e é um desastre. Não é? Mas estás a ver, Remo, mas repara, o que é que o Porto, no início da época, como é que o Porto criou o seu orçamento? O Porto pensou só no cenário positivo. No melhor. E mesmo quando o cenário se tornou adverso, não teve a capacidade de o alterar. Porquê? Porque estava em causa a vertente desportiva, mas o problema que agora é que estava em causa a vertente desportiva, pensando que chegava ao final do ano e ainda conseguia vender 100 milhões, e agora, em função do contexto com que nos deparamos do Covid-19, essa situação ainda vai ficar mais complicada, porque dificilmente vai conseguir vender 100 milhões, não é porque não tenha valor, tem jogadores com valor. Por um lado, vão desvalorizar os jogadores, porquê? Porque vai haver menos procura. A lei da oferta e da procura é assim, tu podes ter a mesma oferta, se tiveres menos procura, os ativos valem menos. E, portanto, desse ponto de vista, ou seja, mesmo durante a época, o Porto teve uma altura em que podia ter alterado o rumo dos acontecimentos, não alterou, deixou andar, porquê? Porque depois era a sua cabeça que estava em causa. Ou seja, eles não pensaram tanto no clube e nas contas do clube, pensaram mais nas próprias pessoas, dizer, não, vamos estar com isto para a frente, se formos campeões, as pessoas já não se lembram disto. Mas a realidade é que agora despoltou-se um acontecimento que ainda afundou mais e agudizou mais o mau planeamento da época por parte do Porto neste ano. Diogo, vamos sair aqui do contexto dos 3 grandes e olhar mais para o fundo da pirâmide. Eu parece-me mais ou menos claro 2 situações. No Campeonato de Portugal, que há ali um profissionalismo encapotado, eu já trabalhei no Campeonato de Portugal várias vezes como diretor e, portanto, sei mesmo que é assim. Os jogadores são profissionais, mas não o são na realidade ou perante a lei, se quiser, porque não há os contratos. Está-se a caminhar nesse sentido, felizmente, para resolver essa questão. Mas tendo em conta o que os jogadores ganham, onde os clubes vão buscar receitas, parece-me a mim que só uma intervenção da Federação, uma ajuda concreta da Federação, que eu acho viável, tendo em conta também a boa saúde financeira da Federação Portuguesa de Futebol, tendo em conta o excelente trabalho realizado, parece-me que é claro que aí terá que existir esta intervenção. Já na segunda liga, clubes médios mais pequenos da primeira liga, há uma questão que já tocamos aqui, que afloramos, que tem a ver receitas televisivas já adiantadas, que é a principal fonte de receita, e alguns clubes já traziam salários em atraso. Portanto, aqui já falamos de uma questão de má gestão e será mais difícil pensar numa ajuda externa. No Campeonato de Portugal parece-me que não há outra viabilidade a não ser essa. Sim, no Campeonato de Portugal ainda temos que juntar também a forma como está criada a competição. Ainda pior, exatamente. Há clubes que só pagam 9 meses. E, portanto, esses clubes mesmo assim ainda se calhar ainda têm receitas para pagar. Mas depois temos que entrar aqui também noutro contexto, e desculpa estar a tornar isto um bocadinho complexo. Claro. Mas a verdade é que nós somos uma economia dependente. E somos uma economia em que o segmento empresarial é composto por pequenas e médias empresas. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer neste momento, e sendo uma economia dependente que depende muito do exterior,
sendo uma economia exportadora, naturalmente vamos ser, estava aqui a olhar o Hernani, mandou-me um abraço, que jogou comigo, um abraço para o Hernani, já passei aqui alguns, estava-me aqui, depois espero que o raciocínio. Mas sendo uma economia exportadora e uma economia dependente, naturalmente as nossas empresas vão ser muito afetadas e como tu sabes tão bem ou melhor do que eu, o Campeonato de Portugal vive muito daqueles que são os patrocínios das pequenas e médias empresas. Essas naturalmente não vão conseguir de pagar aquilo que seria suposto pagar e, portanto, desse ponto de vista vão ser muito afetadas as contas dos clubes do Campeonato de Portugal. Depois é pensar que, é como tu dizes bem, os montantes ou os orçamentos que são criados dentro do Campeonato de Portugal são reduzidos e, portanto, aí eu acho que a Federação pode ter uma ajuda. O problema é que são 72 clubes. Exatamente. E, portanto, acho que, acima de tudo, devia-se tentar tornar a competição, e lá está, as crises são oportunidades, e pode ser uma oportunidade para nós tornarmos uma competição muito mais apelativa, muito mais bem estruturada, que os clubes não joguem, que os jogadores não podem estar 3 meses parados, não faz sentido. Não faz sentido que existam jogadores profissionais a ganhar 500 euros. Exatamente. Que é a realidade de muitos clubes. Porquê? Porque estás a pensar numa mensagem completamente errada ao mercado e aos jogadores. Porquê? Estás a alimentar um sonho de serem craques, mas ao mesmo tempo eles são profissionais e treinam de manhã e já não fazem mais nada ao longo da tarde. Chegam aos 25, 26 anos. Se não conseguem dar o salto, e mesmo dando o salto podem não ganhar montantes muito avolumados, o que é que vai acontecer? Vai ficar com que eles fiquem decepcionados, vai ficar com que eles percam alguns anos da sua vida e, portanto, eu acho que a Federação, o desporto também tem essa componente, que é a componente social, e nós temos que passar as mensagens corretas às pessoas. E se acreditamos que que lhes podemos alimentar o sonho, então temos que criar estruturas de forma a que elas alimentem o seu sonho, mas paralelamente consigam ter outra forma de sustento. Porque nós temos que ter a noção que uma pessoa com 500 euros hoje em dia não consegue viver. Pelo menos temos que lhe dar essa oportunidade. Ela pode agarrá-la ou não. O jogador pode na mesma continuar só a jogar futebol se quiser, mas tem que ter essa oportunidade, pelo menos, de conseguir fazer algo mais. E, portanto, desse ponto de vista, acho que era a grande oportunidade que nós temos e a Federação tem. Reestruturar toda a competição, incluindo a segunda Liga, que, em minha opinião, também é muito complicada, porque se já temos dificuldades na Primeira Liga e os ordenados que se pagam na Primeira Liga já são muito reduzidos, as pessoas não têm noção, mas Porto, Benfica, Sporting pagam bons ordenados, Guimarães, Braga, se calhar também, Marítimo, mas depois há ali os clubes um pouco mais para baixo que se calhar pagam 2.500, 3.000 euros a 10 meses. A 10 meses, porque eles dividem o contrato por 10 meses. Eu sei de alguns que ainda é menos do que isso, infelizmente. Pronto, é uma Primeira Liga. Repara, eles têm o bolo e dividem por 10 meses. Ninguém com 2 ou 3 mil euros por mês chega ao final de uma carreira de 10 ou 15 anos e vai conseguir viver daquilo que amealhou. E, portanto, desse ponto de vista, tem que haver aqui uma forma de tentar fazer com que o nosso produto, por um lado, seja melhor e com que todos consigam ganhar mais e com que esse retorno também passe para os jogadores e não só para os clubes e para os dirigentes. E depois é pensar que a segunda Liga, então, ainda mais dificuldades tem. A segunda Liga fazem distâncias enormes, clubes que não têm mínimas receitas, estádios vazios e, portanto, tentar alimentar aqui um pouco tudo isto, fazer se calhar duas séries, série Norte, série Sul, fazer com que os clubes... sobre o assunto para mudar o negócio. Eu digo série Norte, série Sul, porque eu sei que depois há ali rivalidades e eu acho que com rivalidades as pessoas vão ao estádio, vão se sentir... Claro. Porque um estádio cheio dá outro gozo, não só aos jogadores, mas também às pessoas que estão a ver o jogo. E, portanto, acima de tudo, é tornar tudo muito mais apelativo e muito mais interessante e pensar também na vertente desportiva e, em simultâneo, na vertente financeira. E acho que isto é uma grande oportunidade para darmos esse passo, porque, infelizmente, as coisas não vão ser fáceis. Relativamente aqui aos clubes da Primeira Liga que estavas a referir, muitos deles já anteciparam receitas. Isso até pode ser um ponto positivo, ou seja, antecipando receitas, já tens o dinheiro para pagar os teus compromissos este ano. O que é que terá que haver no próximo ano? Terá que haver a noção de que já não podem aumentar o orçamento ou, pelo contrário, se calhar vão ter que reduzir o orçamento. Em vez de terem o prejuízo agora de não pagar os ordenados, se calhar pensam é que no próximo ano o meu orçamento vai ter que reduzir 25%. Os jogadores vão ter que olhar para a formação e a não contratar, a gastar dinheiro necessário, seria positivo, não é? Sem dúvida. E os jogadores também têm que ter essa percepção que se calhar no próximo ano, em vez de ganharem o que estão a ganhar, vão ter que reduzir um pouco, mas acima de tudo é importante receber certinho e damos esse passo também que tu disseste, porque muitos do dinheiro que se perde é com transferências que não têm o mínimo valor, que estão cá 6 meses e que saem. Mas pelo meio houve pagamento de luvas, etc, e isso está tudo presente nos relatórios de contas. Chama a atenção das pessoas que nos estão a ver. Se quiserem perceber isso e forem aprofundar no relatório de contas de Porto, Benfica e Sporting, vocês conseguem lá ver muita coisa que está lá espelhada. E dos outros também, dos outros. Aliás, deixa-me aproveitar para te perguntar, Diogo, sei a tua percepção, porque é a minha, o sócio, já nem estou a dizer o adepto, o sócio que vive o dia-a-dia do clube como ninguém, depois, dentro deste universo de sócios que vive o dia-a-dia do clube como ninguém, é uma porcentagem muito reduzida, que, por exemplo, vai a uma Assembleia de Contas, e dentro desses é muito reduzido aquele que realmente vê o relatório de contas e que tem uma visão crítica, ou seja, a maior parte vai lá para votar de acordo com o que a direção diz que é o ideal. Portanto, raramente um adepto, um sócio que interessa pelas contas do clube, a não ser quando está tudo muito mal.
Sem dúvida. E repara, e mesmo que as contas estejam mal e for campeão ou estiver bem em termos esportivos, está tudo bem e passa com 100%. Claro. Se as contas estiverem ótimas e ele não tiver a ganhar ou não tiver dentro das expectativas esportivas, aquilo passa no limite. E, portanto, é para nós vermos aqui o sentimento que é utilizado dentro do desporto. Claro que nem toda a gente tem a competência para analisar um relatório de contas. Mas, acima de tudo, se houver programas, se houver formas de nós passarmos essa informação às pessoas, eu acho que isso é importante. Eu tive a oportunidade de fazer 3 programas dos grandes na Bola TV, e a verdade é que o feedback que eu recebi das pessoas foi que, aquilo que vocês contaram lá até era simples, eu percebi aquela mensagem de uma forma fácil. Ou seja, nós explicámos as contas, víamos os cenários para o futuro, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, o que é que pode ter influência ou não, e as pessoas tiveram essa percepção. Depois ainda há aqueles... Sabem facilmente, não é? Num relatório de contas de qualquer clube, dos grandes ou de outros, há rubricas que qualquer pessoa minimamente habituada consegue, não é? Sim, eu acho que sim, mas eu estou dentro da área. Claro. Para mim é fácil, mas mesmo que não é facilmente explicável. Ou seja, nós dizemos, olha, tens estas receitas, aquelas, tiveste estes custos, aqueles custos. É basicamente olhar para as coisas e tentar simplificar a mensagem que se passa às pessoas. Mas mesmo no meio de tudo isto, depois há aqueles que são os fanáticos, que é, se tu olhas para um relatório de contas e dizes que aquele clube está com dificuldades, ainda te chamam nomes porque isto não és do clube, aquilo tal. Pronto, enfim, há aqui um bocadinho de tudo. Agora, aqueles que nós temos que estar no meio termo e temos que acreditar que a nossa população está no meio termo e, portanto, o meio termo tem que ter aqui um papel preponderante, de forma a que contribui para que a literacia financeira aumente e melhor. E volto a referir, não é só nos clubes. Se eles tiverem isto, os clubes vão ter também nas suas finanças pessoais e vão ter depois também no país. E, portanto, eu acho que o desporto, como sempre, dá exemplos. E é pelo desporto que vejo os melhores exemplos. E as pessoas percebem o que é que podem ou não fazer pelo desporto. Por exemplo, aquela situação que aconteceu em Guimarães. Aquilo são situações que acontecem muitas e muitas vezes. Aquelas pessoas que, se calhar, fizeram aqueles ruídos, já faziam com os pais e com os avós. Eles cresceram a fazer aquilo, eles não tinham noção que aquilo era errado. Eles não estavam a ser racistas. Aquilo foi uma maneira de condicionar uma arega. Mas a verdade é que aquilo é errado. E o desporto demonstrou a todo o mundo que aquilo é errado. Então as pessoas agora, quando forem para o estádio, já não vão fazer aquilo. Porquê? Porque o que não tinham noção que era errado já têm. Portanto, mais uma vez, o desporto a dar o exemplo. E nós temos que utilizar muito, e eu sou muito apologista de que o futebol passa muitas mensagens para a sociedade e as mensagens devem ser positivas, e muitas das vezes nós conseguimos fazer o contrário, passar mensagens negativas através do futebol, o que para mim não faz sentido pelo poder social que o futebol tem na nossa sociedade. A ausência dessa literacia financeira, às vezes de uma massa crítica, pelo menos que esteja mais atenta àquilo que são as contas dos clubes, acaba por passar quase um cheque em branco às administrações para irem cometendo muitos erros, não é? Porque não há realmente escrutínio. Na verdade é isto. E é aquilo que tu dizias, disseste empurrar com a barriga, eu digo que há muita ideia de quem vier a seguir que apaga a luz e que fecha a porta. Não? Isso, sem dúvida. É isso na perfeição. A questão é que, com o passar dos anos, a realidade acabará sempre por vir ao de cima. E aqueles que vêm a posteriori é que vão ser aqueles que vão ser culpabilizados. Nós temos o exemplo do Sporting, que é o exemplo mais paradigmático, andou-se a gastar dinheiro que não se tinha, andou-se a antecipar receitas. E ainda ouvimos agora o ex-presidente a dizer que está tudo a ser mal gerido, quando a direção encontrou pela frente um trabalho dificílimo. Não tinha dinheiro, não tinha recursos, ninguém acreditava, os investidores colocavam em causa se o Sporting tinha ou não capacidade para pagar os seus compromissos. Foi difícil encontrar dinheiro, foi difícil tentar reerguer, e depois, juntamente com uma comunicação que não foi a melhor, naturalmente criou-se ali muitas guerras, mas criou-se guerras porque as pessoas já estavam habituadas a ter o seu palco, já estavam habituadas a receber aquilo que não deveriam ter recebido. Agora, totalmente de acordo. Agora, ter a noção que no curto prazo a estratégia corre bem, mas que no médio e longo prazo acabará por vir ao de cima e, naturalmente, a força financeira acabará por influenciar aquilo que é a vertente desportiva, e se tu não tiveres capacidade financeira, não vais ter os mesmos argumentos que os outros para lutar pelos títulos, e, portanto, a vertente desportiva acabará por ficar mais frágil, e no limite acabarás por ter mais convulsões dentro do teu clube se fores um clube grande, que é o que acontece, que é o que vai, por exemplo, em minha opinião, também acabar por acontecer no Porto, se o Porto não conseguir fazer vendas astronómicas, que não vai conseguir. E vai ter a vantagem de poder entrar na Liga dos Campeões neste ou no próximo ano, que já entram 2, e portanto isso vai ajudar em muito, mas mesmo assim o Porto vai ter que fragilizar a equipa porque tem a necessidade de vender muitos ativos e não é fácil fazer 100 milhões de um dia para o outro. Acredito que o fair play financeiro se calhar vai ser adiado por mais um ano, e isso é uma grande vantagem para o Porto, mas mesmo assim é um alerta grande da forma como o Porto está a gerir a situação, do caminho que está a percorrer, e se quiser evitar cair num fosso como está o Sporting neste momento, que eu acredito que se irá levantar,
É fundamental que o Porto também olhe para esta dimensão de uma maneira diferente e que os sócios também tenham essa preocupação. Diogo, a questão dos investidores externos, por exemplo, eu tive aqui esta semana alguns treinadores do Campeonato de Portugal. O Vizela tem um investidor externo altamente cumpridor, o tal exemplo do bom investimento. O Praense também tem, um espanhol. E depois há a segunda liga e a primeira liga, o caso do Aves, que tem estado muito em voga. Aliás, tem até amanhã o investidor chinês para pagar os salários e fazer prova disso. Está bastante complicado, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, ou seja, esta questão toda do Covid-19 pode fazer com que os investidores abandonem os clubes, nomeadamente no Campeonato de Portugal, porque há esse medo. Eu senti esse medo das pessoas que estão nos clubes, que isto possa tirar os investidores, nomeadamente os bons, de dentro dos clubes, porque obviamente toda a gente vai ter que repensar onde é que investe o seu dinheiro. Sim, olha, eu acho que os bons não vão sair, pelo contrário, os bons vão perceber que vai ficar tudo mais frágil e vão perceber que se até agora investiram, ainda têm uma oportunidade melhor de poder chegar mais rapidamente àquilo que era o seu objetivo. O que me parece é que isto começou tudo mal de raiz, porque em Portugal a forma como se consegue angariar investidores é inacreditável. Nós não olhamos para o compliance, nós não olhamos para nada, não sabemos qual é a intenção dessas pessoas, porque repara, falaste no Vizela, não tinha essa noção, mas a maior parte daqueles que são investidores e que querem vir a investir para um clube vão ter que também perceber qual é o contexto social em que esse clube vive e automaticamente também contribuem para que o contexto social melhore. Nós temos exemplos grandes, olhamos para o Leicester, por exemplo, a forma como o investidor entrou e ao mesmo tempo também valorizou tudo o que estava à sua volta. Quando nós olhamos para este tipo de investidores, percebemos que eles vêm com boas intenções. E, portanto, desse ponto de vista, o nosso compliance falha muito porque nós estamos desesperados. E quando estamos desesperados, nós vemos alguém com dinheiro a abanar com notas e vamos logo atrás dele. E por isso é que já correram muitas coisas mal. Depois, por outro lado, também não nos precavemos. Eu não quero interromper o Leiria e o Fátima, com investimento estrangeiro, a passarem situações dramáticas de jogadores. No Fátima fala-se em casos de jogadores que não recebem há 10 meses, portanto só por aí já vemos o que é que passa. E repare, o que é que eles vieram acrescentar? Não vieram acrescentar nada, mas valia estar o Fátima como sempre esteve. Sim, e portanto, claro, desse ponto de vista, se analisassem quem era o investidor, quais eram as suas competências, se também se precavessem com contratos, que é importante, porque muitas das vezes também se assinam contratos sem o apoio jurídico necessário, porque é importante, gasta-se um bocadinho mais no apoio jurídico, mas fica-se precavidos, sabe-se que se acontecer algo, aquela pessoa depois vai ter que pagar X ou vai ter que pagar Y, depois de controlar também como é que são os gastos, enfim, controlar um pouco tudo que eu acho que não se controla. Lá está, é um bocadinho olhar para o presente e já apareceu aqui o Salvador e este é que nos vai salvar, claro. E de repente esse Salvador desaparece ou vai preso, como aconteceu com o do Leiria, ou enfim, a equipa não sobe e de repente deixa de investir. Não são esse tipo de investidores que nós queremos. Aconteceu no Beira-Mar, que é um clube que diz muito, aliás, que levou o Beira-Mar para a segunda distrital, tem que se dizer isto, não é? É verdade, e grande trabalho que as agentes de Aveiro estão a fazer. O Salgueiros passou, não por investidor, mas por isso, mas o Beira-Mar especificamente teve ali um investidor que acabou por redundar do clube ir parar à última divisão possível. Portanto, sim. É um exemplo, é um alerta. E aí a culpa era de quem estava à frente do Beira-Mar, que pensou que poderia vender e tirar ali algum proveito e vendeu a quem não devia ter vendido. E repara, estamos a falar de uma cidade que sempre apoiou o futebol. Sim, a cidade de Aveiro gosta de futebol. Beira-Mar. A cidade de Aveiro gosta de futebol. E a partir de um certo momento a cidade começou-se a divorciar do futebol. O campo também saiu dali da zona central, ok? Mas não se criou deixou-se de ter aquela empatia. Eu estou a falar porque eu estive lá 3 anos. Exatamente. Estou arrepiado, mas é uma realidade. São pessoas que gostam muito de futebol, iam com a família, tinham o seu lugar. De repente começaram a ver toda aquela giga-joga, todas aquelas jogatanas que haviam ali pelo meio e acabaram por se divorciar. Divorciaram do clube, claro. Neste momento estão outra vez a regressar. Voltaram novamente, é verdade. O contexto é difícil porque estamos a falar, lá está, de um mau planeamento, porque aquele estádio não tem nada a ver com a cidade de Aveiro. Se nós preenchemos o estádio, tínhamos com a cidade de Aveiro toda dentro do estádio. E, ou seja, tu mesmo tendo 5 mil pessoas, parece que o estádio está vazio. Portanto, não dá aquela alegria que as pessoas tinham quando iam ao estádio. Mas tem que se dar a volta e as pessoas estão com muito medo, mas havia muitas empresas que apoiavam o Beira-Mar e que novamente estão a apoiar e que desistiram. E portanto, eu tenho falado do bom investimento, no caso do Vizela, mau investimento no caso do Beira-Mar e o do Leiria e o do Fátima, para percebermos aqui que se calhar bem estruturado, os bons investidores são bem-vindos. Agora, quando a origem do dinheiro é estranha, resolve 1 ou 2 meses, mas depois acaba por estragar mais do que ajuda, não é? Portanto, sem dúvida. Até por aí é a tal questão da literacia financeira e de haver mais rigor de quem está dentro dos clubes no controle destes investimentos, não é? Sim, e as pessoas sobretudo pensarem que estão a servir um clube maçado, não se estão a servir a si próprios. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque se nós estamos numa SAD e temos a faca e o queijo na mão e tomamos as decisões, temos de tomar as decisões em função daquilo que é o melhor para a SAD e não daquilo que é o melhor para mim. E eu acho que desse ponto de vista nós também falhamos um bocadinho aqui em Portugal. Mas porquê? Porque também não há a devida atenção por parte das entidades competentes ou análise, ou a própria CMVM se calhar já está um bocadinho mais atenta em nenhum ou outro ponto, mas nem todas são cotadas em termos bolsistas, mas acima de tudo
Se não existe essa capacidade de análise por parte das entidades competentes, tem que ser os próprios sócios a estarem lá. E as próprias cidades, no limite, porque todas as cidades gostariam de ter uma boa equipa a jogar futebol. Eu acho que, assim, sobretudo essas cidades que tu falaste, Vizela, Aveiro, são cidades que não estão tão próximas do centro ou dos grandes centros. Leiria, como falamos também, por exemplo, com história da Primeira Liga. Leiria também é um caso paradigmático, porque já mesmo que o clube era uma cidade que estava muito afastada, porque não concordava muito com a forma como o clube era gerido pelo presidente, então, o João Bartolomeu. E, portanto, nunca foi uma equipa que tinha muita gente no estádio. Mas é possível chamar as pessoas, porque todas as pessoas gostam de futebol, e se as pessoas pensarem e perceberem que o futebol também está a ter um contexto e está a ter uma importância adicional na própria sociedade, eu acho que se tiveres esse plano bem gizado, se tiveres depois as receitas, se tiveres um orçamento em função daquilo que podes ter, eu acho que as pessoas acabarão por perceber e acabarão também por ajudar a que os clubes também venham ao de cima e ajudem também no desenvolvimento da própria região. Diogo, como é que tu lês, do ponto de vista daquilo que também foste aprendendo, estudando ao longo da vida e olhando para o fenómeno do futebol depois de ter estado por dentro, esta crescente, como é que eu lhe ia chamar, quesilha entre as SADs e os clubes, que muitas vezes acaba mal? Há bons exemplos, atenção, muito bons exemplos até, não estamos só a falar do mal, mas estamos a falar de realmente às vezes daquela falta de controle que tu dizias há pouco em troca de um dinheiro que resolve só um problema imediato, mas não resolve o todo, o bolo. E cada vez temos mais assuntos e mais casos de SADs e de clubes que se desentendem e depois a partir daí é uma espiral que normalmente acaba sempre muito mal. Portanto, de tal forma que até esta questão da BSAD e do Belenenses levantou a questão se não tem que se alterar até a própria lei das sociedades anónimas desportivas que vai mapeando isto tudo. Portanto, para te pedir a tua leitura, porque é algo que realmente está em cima da mesa, com esta questão do Belenenses ainda mais ficou. Sim, é difícil. Por um lado, as SADs vieram salvar, a forma como se iniciaram as SADs foi no início deste século. Não foi para pensar que íamos ser empresas organizadas, foi para os clubes pensaram, olha, vamos ter aqui dinheiro fresco para comprar jogadores e para começar aqui a gerir novamente isto de maneira diferente, já que as coisas estão complicadas. E, portanto, o pressuposto inicial foi logo errado, começámos logo com o pé contrário. Depois, à medida que as SADs foram avançando, muitas começaram a ter muitas dificuldades. E a forma de as resolverem foi encontrarem um investidor. Ou seja, numa primeira fase o Belenenses deu muito jeito de ter alguém que comprasse e que assumisse as suas dívidas e que depois conseguiu resolver as dívidas e conseguiu até orientar o clube, subiu lá à primeira divisão e neste momento ter as receitas controladas. E a partir do momento em que o clube já está saudável, alguém do clube lembrou-se, se calhar faz sentido nós recuperarmos a SAD. Só que depois em termos jurídicos houve ali uma pequena falha, claro, e que uma linha estava para um lado e não estava para o outro e o clube pensava que tinha aquilo controlado e não tinha. Mas acima de tudo foi... eu acho que eu percebo os dois lados, ou seja, de boa fé o clube sabia que podia recuperar a SAD, mas acabou por não o conseguir fazer porque juridicamente a razão não estava do seu lado, mas por outro lado houve uma pessoa que também chegou e assumiu tudo quando o clube estava em dificuldades e quando ninguém pegava nas coisas. E, portanto, eu acho que acima de tudo tem que haver bom senso. Há poleiro para todos, e o que me parece aí é que todos querem o poleiro, quando as coisas estão bem todos querem lá estar. E esse é um dos males, é como dizia há pouco, muito mais do que pensarem na SAD e nos clubes, estão a pensar em si próprios. Mas como tu dizias, por ter começado no pé errado, porque realmente eu lembro-me bem, assisti a isso no arranque das SADs, o que era previsto não era este modelo que temos atualmente, portanto é preciso mudá-lo, isso é certo, porque senão vamos ter mais casos destes, a verdade é essa. Sem dúvidas, tem que haver uma interação muito maior entre clube e SADs, tem que haver pessoas competentes a gerir as SADs, e eu acho que esse é outro ponto, ou seja, eu não tenho que levar os meus amigos para gerir a SAD, eu tenho que levar pessoas que eu sei que me podem ajudar. Eu não domino todas as áreas, então eu tenho que tentar ter à minha volta pessoas que me consigam ajudar a ter qualidade em todas as áreas, de forma a que as minhas decisões sejam o melhor possível, mais ponderadas possíveis e em função de cada contexto. E, portanto, eu acho que as SADs neste momento, a dificuldade é que as SADs não se revêem nos clubes, porque se contratam pessoas que não têm nada a ver e que não querem vir valorizar o nosso futebol, e que acima de tudo vêm porque têm dinheiro, e ter dinheiro resolve os problemas no imediato, mas não resolve os problemas no futuro. E esse é o pressuposto que naturalmente está errado. Tem que haver uma envolvência, a SAD tem que se envolver no clube, depois como um todo tem que se envolver no meio que os rodeia, como eu já disse. Eu acho que é muito importante, porque o meio que rodeia um clube é fundamental, porque tu consegues atrair muito mais gente, muito mais miúdos, muito mais empatia, muito mais apoios em termos de empresariais, se tu deres uma boa imagem do teu concelho, da tua região que estás a representar. E eu acho que isso é importante, é perceber as intenções de quem realmente vem. E depois é pensar que também tens que ter alguém do clube, representante do clube na SAD, que tem que conjuntamente definir um plano que seja sensato e que faça sentido dentro de cada um dos contextos,
e perceber que nada se faz no curto prazo, que tem que haver planeamento de médio e longo prazo, que não existe, infelizmente, em Portugal, e sobretudo que devem contribuir não só para socialmente à sua volta as coisas melhorarem, mas também para que a nossa liga, a primeira e a segunda liga, seja um produto muito mais positivo do que aquilo que é. E no meio de todas estas confusões com que nós vivemos, ainda temos mais essa confusão das SADs e das guerras que existem entre clubes e SADs, que faz com que seja difícil atrair bons investidores. Porque nós também temos potencial, repare, nós temos os melhores jogadores do mundo, nós temos os melhores treinadores do mundo, nós temos as melhores seleções do mundo, nós somos campeões do mundo em praticamente tudo, campeão da Europa de futsal, campeão da Europa de futebol 11, enfim, o que é que nos falta? Se calhar faltam-nos os melhores dirigentes do mundo, que possivelmente também os há, é preciso também trabalhá-los, dirigi-los, e é preciso perceber que quem vai para o futebol vai passar muitas dificuldades, tu sabes melhor do que eu. Ou seja, quem vai para o futebol não vai para o Eldorado, não vai para lá para se encher e para ganhar dinheiro, vai para representar e para ajudar que a competição se desenvolva, vai também para fazer com que possamos cada vez mais ser mais competitivos e não o contrário, e que possamos no limite criar aqui um produto muito mais interessante, muito mais apelativo, que possa ser vendido para a Ásia, para a América, algo que neste momento não acontece porque vivemos muito mais à base de guerrilhas do que propriamente daquilo que temos de bom que cá na nossa casa. Estavas a falar, eu estava-me a lembrar de uma conversa muito boa que eu tive com o Miguel Ribeiro. Aliás, o Famalicão para já está a ser um excelente exemplo de tudo. Exato. De organização, desportivo, qualidade de jogo, de um bom investimento, e o Miguel Ribeiro é um exemplo também do trabalho que tem feito na gestão do futebol, e é ele agora o presidente da SAD do Famalicão, e ele dizia-me numa conversa comigo que Portugal era um país, o país ideal para ser um país do futebol. Mas que depois, por exemplo, ele estava a mostrar jogos portugueses a alguns parceiros por causa de transferir jogadores, de valorizar jogadores, e que imediatamente viam os estádios vazios e que já não queriam ver o resto do vídeo. Portanto, o nosso futebol não é muito atrativo, e isso revela-se também, Diogo, porque o nosso campeonato é muito pouco vendido a nível de direitos televisivos por esse mundo fora. Portanto, alguma coisa se passa, não é? Tem a ver com isso, tem a ver com a atratividade, tem a ver com a forma como vendemos o produto. Se calhar há produtos que são muito piores do que os nossos e que têm receitas muito melhores do que as nossas. Também tem a ver com a forma como nós preparamos a nossa competição. Porque, por exemplo, para mim faz mais sentido ter um estádio cheio com os bilhetes a 1 ou 2 euros do que ter os bilhetes a 10 ou 15 euros. Eu fui ver um jogo da Distrital no Fofó e pediram-me 10 euros por um bilhete. No Distrital. E eu entrei na mesma, paguei, mas 10 euros no Distrital para ir ver um jogo de futebol. É inacreditável. Como é que estão a pensar que ter receitas, estão a pensar ter o estádio cheio? Não é muito mais interessante pagar 1 euro e ter o estádio cheio? E se calhar ganham o mesmo com o estádio cheio a 1 euro em vez de ter os bilhetes a 10 euros. Mas o que é que se pensa? Não, depois os adversários têm mais público do que nós e se calhar ficamos prejudicados. Não, vamos criar aqui dificuldades. Ou seja, ao pensarem só em si próprios e não pensarem na competição, que é o que acontece, porque a Liga Portuguesa infelizmente é gerida pelos clubes. Porque se a Liga fosse um organismo autónomo, eu acho que iríamos ter aqui muito mais medidas e muito regulamentos muito mais fortes e que não nos permitissem, por exemplo, falar só da arbitragem. Tínhamos que falar se calhar só do jogo, e acontecia como em Inglaterra, em que temos programas de televisão a falar do jogo, a abordar as movimentações, a abordar tudo e mais alguma coisa, e isso não acontece cá em Portugal. E esse é um exemplo grande, tu dizes, mesmo a forma como está organizada a televisão. Repara, eu acho que já começa a haver essa preocupação, mas, por exemplo, estamos a falar do Rio Ave. O Rio Ave, normalmente, os jogos a câmara está virada para a bancada contrária, que está sempre vazia, que é a bancada dos adversários. Se eles metessem a câmara do outro lado, se calhar para a televisão já aparecia uma bancada cheia, que é a bancada dos adeptos do Rio Ave, e, portanto, também tem que haver esse pensamento, não é só... O futebol exige que se pense em tudo e mais alguma coisa, em todos os pormenores. Tem que se vender o produto, não é? Tem que se vender o produto. E vender o produto, não tens o estádio cheio, mas tens uma bancada cheia, filma a bancada que está cheia, filmas de outro ângulo o jogo, e desse ponto de vista já passas uma mensagem diferente. Está muita gente no estádio, se calhar não está, estão lá 300 ou 400 pessoas, mas a imagem que passa, e a imagem muitas vezes vale muita coisa, a imagem que passa é uma imagem positiva, e nós também temos que, quando as coisas não estão a ocorrer a nosso favor, temos que pensar que podemos pegar naquilo que temos e transformar as coisas de uma forma positiva. Eu por norma, sou uma pessoa muito positiva, já fui, quando jogava futebol se calhar não era tanto, devo dizer. Aprendi a sê-lo, aprendi a perceber que nós estamos cá também para ultrapassar estes obstáculos, e este Covid-19 naturalmente que é um obstáculo. Nem tudo corre sempre bem, porque não corre, a vida é assim, mas nós estamos cá para trabalhar de uma forma séria, e se trabalharmos de uma forma séria as coisas acabam por acontecer. E nós temos muito, e nós já falámos sobre isso, temos muita coisa que os outros não têm. Nós somos um país exportador de futebol e nós temos 10 milhões de pessoas. As últimas duas transferências maiores, as maiores transferências do mercado de verão e de inverno foram portuguesas. Foi o João Félix e foi o Bruno Fernandes. Também. Reparem, nós não temos as condições que têm os outros. Em termos financeiros somos um país muito mais fraco, somos um país dependente, uma economia completamente dependente, mas nós
temos o know-how, temos a qualidade, temos a forma como conseguimos desenrascar, como conseguimos perceber que se não é por aquele exercício, vamos criar outro exercício. Temos essa independência, temos essa preponderância que os outros não têm. E, portanto, se temos, num mundo do futebol que é um mundo difícil, e que não temos pessoas como no Brasil, jogadores a nascerem das pedras, se nós temos essa capacidade a fazer o que é mais difícil, que é dentro do campo, fora do campo temos que ser muito mais engenhosos e temos que ter muito mais qualidade. Essa qualidade depois depende muito dos interesses com que vai bater. E aí é que eu volto a dizer, é importante as pessoas estarem atentas e é importante existir aqui uma renovação e perceber que, em conjunto, eu digo muitas esta frase e já o disse muitas vezes na televisão, sozinho vou mais rápido, todos juntos vamos muito mais longe. E eu, por exemplo, o Benfica está numa situação muito mais favorável do que os outros, mas se nós olharmos o Benfica com mais dinheiro, com mais potencial, chega às competições europeias e não consegue fazer nada. Porquê? Porque internamente somos menos competitivos. Apesar de andarmos aqui todos à pancada e pensarmos que somos muito mais competitivos porque o campeonato está a um ponto e porque há pequeninos que tiram pontos aos grandes, não, nós estamos muito menos competitivos em tudo. Basta olhar para a equipa do Porto, do Benfica, do Sporting há 3 anos atrás, ou de 4, e víamos Zulques, víamos Ramos Rodrigues, víamos Falcão, e o que é que nós vemos hoje? Sem desprezar os jogadores que lá estão. Sim, mas é diferente, claro. A qualidade é completamente diferente. E porquê? Porque nós não temos a capacidade já de ir buscar aqueles jogadores que tínhamos no passado. Porquê? Porque ano após ano estamos a dar constantemente tiros nos pés e corremos o risco de daqui a 5 anos ainda estarmos piores. Se calhar estamos a jogar contra uma Grécia ou contra uma Roménia no segundo escalão das competições europeias. E se nós não abrirmos os olhos, mais tarde ou mais cedo isso acabará por acontecer e espero que o façamos, que rapidamente alteremos aqui um bocadinho a nossa abordagem, porque ainda vamos a tempo e sobretudo porque temos uma formação e nós para também tirarmos proveito da formação, porque eu tenho muita pena de nunca ter visto olha o Pepa, um abraço para ele também. Olha, tenho muita pena de nunca ter visto um Bernardo Silva jogar em Portugal. Como é que nós deixamos passar um talento destes, um João Cancelo, um Ruben Neves, que só tivemos o prazer de ver uma época, porque nós gostamos de futebol, porque nós temos clubes, é verdade, mas eu gosto muito mais do futebol, sinceramente, do que do clube. Eu valorizo o futebol, eu gosto de ver bons jogos. E há um problema em Portugal, Diogo, as pessoas não gostam de futebol, as pessoas gostam dos seus clubes. Exatamente. E às vezes gostam de ver os adversários a perder, não é bem do seu clube. Mas sim, mas ao Remo, mas eu acho que aí também nós também temos uma missão, e nós, eu falo nós, porque eu muitas vezes, como tu sabes, estou na Bola TV, temos uma missão, que é tentar alterar um bocadinho aquela que é a filosofia das pessoas, a cultura desportiva. Nós temos que ter cultura desportiva. Nós temos que perceber que o Benfica perde, o Porto ganha, o Porto é melhor. E os intervenientes também têm que o dizer. Não pode dizer, perdeu por causa dos árbitros. Não pode ser. Isso é errado. E se assim for, vamos cada vez criar mais a paixão pelo ódio aos rivais, que é o que está a acontecer. E naturalmente aí não há nada a fazer, porque as pessoas, hoje em dia, o que é que as pessoas gostam de ver? Não gostam de ver futebol, gostam de ver o Benfica, ou gostam de ver o Porto ou o Sporting. Não, nós temos... O futebol é um jogo fantástico. E há grandes jogos. Qual foi o jogo? Acho que foi o Rio Ave Famalicão. 3-3, não foi? Foi um jogo inacreditável. Aquela segunda parte foi um hino ao futebol. Eu estava em direto na Bola TV, eu estava constantemente a olhar para o jogo e no fim disse, as pessoas que lá em casa que tenham a possibilidade, vejam estes 45 minutos. Foi uma coisa, um jogo bem jogado, boas estratégias, 2 treinadores positivos, que não se limitavam só a defender, que tentavam aproveitar os erros do adversário, porque sem erros não há golos. Mas acima de tudo, 2 equipas muito positivas e que fizeram um jogo fantástico com um estádio vazio. Agora imagina o que é fazer aquele jogo que merecia ter um estádio cheio, porque eram 2 equipas fantásticas. Deixa-me tocar no Miguel Ribeiro, no exemplo do Famalicão. As coisas estão a correr bem, é mais fácil, mas a realidade é que o trabalho foi bem feito. Deixa-me dizer... Começou na segunda liga, com bem dizer. Liga. Isto subiu para a primeira liga com um plantel totalmente novo. Agora é fácil dizer que tem muita qualidade, mas quantos plantéis nós já vimos serem criados de raiz e que não conseguiram ter o mínimo sucesso. Muita gente augurava mal e foi muito mal falada a política de contratações e o que é certo é que deu resultado. E reparem, no primeiro jogo do campeonato que foram eliminados a Taça da Liga, salvo erro, já havia contestação, começou logo a haver contestação, porque não é um clube fácil. Perderam em casa de Covilhã. As pessoas são muito aguerridas e, portanto, desse ponto de vista, agora, a estratégia foi, vamos escolher um treinador que se enquadra na nossa filosofia e correram o risco. O João Pedro nunca tinha sido treinador principal da Primeira Liga. Correram o risco. É um treinador muito... que não é espalhafatoso, que não se valoriza, mas que sabe falar de futebol, que percebe como é que pode valorizar ou não os jogadores. Portanto, tentaram encontrar as pedras certas para poder dar dimensão ao projeto. E se calhar tu olhas para um Famalicão que tem 7 milhões de orçamento, podiam facilmente ir buscar um treinador com muito mais credenciais e não o foram. Foram buscar alguém para promover o jogo positivo e os seus ativos, os seus jogadores, não é? Portanto, isso parece-me que é de mas demonstra conhecimento e demonstra que tinha estratégia, porque a estratégia deles era, deixa-me pensar aqui, porque, por exemplo, se calhar fizeram entrevistas ou conheciam o João ou analisaram, mas perceberam, não, o João para aquilo que nós queremos é a pessoa ideal. E estes jogadores também o são porque têm qualidade. Agora temos é que tentar criar aqui um ambiente positivo de forma a que as coisas comecem a correr bem e a partir desse momento isto vai andar para a frente.
É um cenário, é uma situação feliz, é verdade, mas eu não acredito na felicidade ou na sorte. Eu acho que as coisas foram muito bem preparadas. Muito bem trabalhado. Na segunda liga tinha um projeto para subir a 2 anos, subiram logo no primeiro, correu bem, é o que eles dizem, queimaram logo uma etapa, mas a ideia era subir em 2 anos e, portanto, estão a fazer um excelente trabalho e era preciso mais trabalhos deste género. Outra coisa que estamos a falar de Miguel, eu depois comecei-me a lembrar das coisas que ele me disse e que eu guardo com carinho e que é bom tratarmos aqui para a conversa. Ele também me disse que nós, na questão dos direitos televisivos, que ele acha que é algo que vai ter, a centralização que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, até porque Portugal já está naquele caminho de ser o velhinho que vai na autoestrada em sentido contrário e acha que ele é que está bem e os outros é que estão mal. Portanto, Pedro Proença disse que vai acontecer nos próximos 8 anos, ou seja, é difícil de olhar em algo para 8 anos quando é algo tão fundamental para a evolução do futebol português como um todo. Não é? Sem dúvida, mas repara, mas o problema é que já existem contratos de 10 anos, já existem o problema é que existem receitas antecipadas. De muitos anos, é verdade. De muitos anos. Há quem diga, e eu se calhar concordo de certo ponto, que é difícil fazermos os direitos centralizados e os clubes grandes manterem as receitas que têm. Mas repara, mas em Espanha também diziam que era difícil e a verdade é que o Barcelona e o Real Madrid não ficaram prejudicados. E portanto, quando se for a fazer isso, tem que se ter isso em conta, porque senão o Benfica e o Porto e o Sport não vão querer participar. Nunca vão aceitar, não é? E o Benfica e o Porto e o Sport têm que estar presentes. E, portanto, se formos fazer os direitos centralizados, naturalmente todos vão ganhar. E todos vamos ganhar. E depois vamos ganhar porquê? Porque vamos ter todos um produto. E vamos ter todos um caminho comum. E todos vamos ter uma estratégia de não desvalorizar a competição, porque vamos perceber finalmente que se todos tivermos um discurso positivo e focarmos naquilo que é feito dentro das 4 linhas, que é muito bom, naturalmente a nossa competição vai ser mais valorizada. O que é que tem que se criar depois? Pensar como é que se pode ter os estádios cheios, criar aqui dinâmicas, ver os horários dos jogos. Faz sentido ter horários às 9 da noite, num Braga a jogar em Lisboa, ou num Guimarães a jogar em Lisboa, não faz. Enfim, criar aqui outras dinâmicas e, sobretudo, tornar tudo muito mais apelativo, muito mais positivo, porque eu acredito que se for mais positivo, vais ter mais espectadores, só pelo simples facto de podes levar a família ao estádio. Porque neste momento é difícil levar uma família a um estádio e ver um jogo, porque há muito ódio, as pessoas passam-se. E quando se passam, tu tens receio de levar os teus filhos ao estádio. Eu não levo, estou sincero, apesar de estar ligado ao futebol desde sempre, não levo os meus filhos ao futebol, porque pronto. E é um exemplo, eu também não levo, mas são 2 exemplos daqui de pessoas que tivemos muitos anos ou que estamos ligados ao futebol, e portanto, ou seja, se nós conseguimos criar aqui um ambiente positivo, e se a Inglaterra conseguiu criar, nós também conseguiremos criar. Conseguiu erradicar um monstro a Inglaterra. E repara, erradicam um monstro, e a verdade é que quando eles vão aos jogos das competições europeias, eles forçam-se a fazer as neiras fora, mas eles dentro de casa não as fazem. Porquê? Porque têm receio, porque são os exemplos. É aquele exemplo que eu tenho em Guimarães. Agora, as próximas pessoas que quiserem ter aqueles tipos de comportamentos vão pensar 2 vezes, já não os vão ter. É pelo exemplo, nós aprendemos todos pelo exemplo. E o futebol, para a sociedade, é um grande exemplo, volto a referir, mas eu acho que temos que tornar tudo muito mais apelativo, criar condições, mas volto a dizer, a Liga parece-me que não tem a força necessária, porque é um órgão que depende dos clubes, e lá está, os clubes, quando vão para a Liga, vão pensar em eles próprios. O que é que eu posso fazer? Agora, o que é que eu posso entrar? Diogo, não só por serem grandes, mas porque depois há muitos clubes que estão numa posição de fragilidade em relação aos grandes, pelos empréstimos, por muitas coisas que vão acontecendo, não é? Sem dúvida. Mas aí tem que se tentar limitar isso. Claro. Como é que se pode fazer? Se calhar não se pode viver com receitas que não têm. Em vez de terem orçamentos de 5 milhões, tem que ter orçamentos de 2 milhões e meio. Mas acredita que se tiverem orçamentos de 2 milhões e meio e forem certinhos, mais tarde ou mais cedo vão aparecer empresas que se querem associar ao próprio fenómeno desse clube. E, portanto, é pensar que no curto prazo é mais difícil, porque são sérios, mas no médio e longo prazo a seriedade acaba por dar frutos. Eu acredito nisso e, sobretudo, tem que haver também um contexto de futebol que seja melhorado, porque, como te digo, eu acho que nós temos tudo para poder valorizar aquilo que é a nossa competição, porque temos grandes jogadores, temos grandes treinadores. Espero que os dirigentes também nos ajudem um bocadinho mais. E é preciso evoluir, e bem haja a Federação e a muitas organizações como a Quest e outras que estão a formar dirigentes há algum tempo. É um caminho estritamente necessário, é importante que cada vez mais dirigentes se formem e que tentem evoluir e aprender mais áreas, porque o futebol português precisa de dirigentes qualificados. Diogo, estamos perto do fim, mas com este privilégio que está a ser falar contigo sobre estes temas tão interessantes, a questão da calendarização é também muito importante, porque os jogos à sexta à noite e à segunda à noite, e já tivemos até à quinta e à terça, tem a ver com a televisão, já toda a gente sabe, e a televisão é fundamental para a sobrevivência da maior parte, da esmagadora maioria dos clubes, não de todos, tirando uma ou outra exceção, o Benfica talvez, nesta altura, mas ao mesmo tempo retira muita gente dos estádios. Um jogo numa segunda à noite, Tondela-Setúbal, como aconteceu, por exemplo, é dramático para toda a gente, e portanto, apesar da Liga ter essa dificuldade, e a Sónia Carneiro já várias vezes o disse, tentam fazer o melhor possível, mas a maior parte das jornadas são sexta até segunda-feira,
muitas vezes tem calhado clubes mais pequenos a jogar nestes horários. A mim, por exemplo, como pessoa que gosta do futebol e do fenómeno, é algo que me custa muito, apesar de perceber, lá está, é a lei televisiva, mas não penso que ganhe ninguém porque vamos ter os estádios vazios e o produto não é bonito. Sim, sem dúvida, e ainda mais, imagina no inverno, o Tondela jogar em casa numa sexta-feira à noite, ou numa segunda à noite, ainda é pior, não é? Quer dizer, com quem é que vai ao estádio ver um jogo? Sem dúvida, eu acho que isso tem que ter tudo alterado. A verdade é que, por exemplo, a Liga Inglesa tem o poder para poder não permitir que existam jogos em diretos quando a Liga Inglesa está a disputar. Nós não temos essa dimensão ainda, mas eu acho que temos que criar essas condições, porque repara, se tivermos jogos à meia da tarde, às 3 ou às 4 da tarde, eu acho que vamos conseguir atrair muito mais público, mas depois nós também vamos tendo alguns jogos a essa hora, mas repara, os estádios continuam a não estar cheios. Depois tem que haver também promoção dos próprios clubes dentro das sociedades. E tal o preço dos bilhetes também, que é importante. Chamar o preço dos bilhetes, porque imagina, tens 10 mil espectadores a 2 euros, fazes 20 mil euros. Mas se tiveres 100 a 5, fazes 500 euros. E, portanto, as pessoas têm que ter essa noção que muitas das vezes, se calhar nem que seja só para pagar os custos do jogo, mas o facto de tu atraires teres um estádio cheio, vais conseguir depois potenciar em termos de receitas de publicidade, porque vão existir empresas que querem se associar ao teu clube e, portanto, tu não ganhas de um lado, mas ganhas do outro. E depois, mais tarde ou mais cedo, podes até aumentar um bocadinho o preço dos bilhetes, porque o espetáculo já é mais atrativo, as pessoas já se sentem confortáveis aí. Tu tens que criar também essa rotina nas pessoas. As pessoas têm que gostar de ir ao futebol, mas têm que criar a tal empatia com os clubes, que eu acho que neste momento não está a existir, porque fala-se muito de negócio, é tudo muito negócio. E o futebol tem que ser negócio também, porque sem negócio não existe, também tem que ser financeiro, mas temos que fazer perceber às pessoas que as pessoas são essenciais neste negócio e que vamos conseguir fazer bons jogos de futebol e que não vamos só nos centrar naquilo que é a função do árbitro, porque os jogadores erram, e o David Caia disse-o aqui contigo. Os jogadores erram passos de 5 metros, porque é que os árbitros não vão errar? Os árbitros não ganham metade daquilo que ganha um grande jogador e, portanto, como é que nós estamos 90 minutos a avaliar num programa de televisão um lance e que eu e tu temos uma opinião diferente no fim destes 90 minutos e não dizemos porque é que o Marega ou o Carlos Vinícius falharam um gol de baliza aberta e não falamos só disso e falamos do resto. E, portanto, essa também é uma mensagem porque as pessoas quando vão ao futebol depois já estão focadas, já estão intoxicadas, já estão focadas naquilo que o árbitro está a fazer, não estão focadas naquilo que os seus clubes estão a fazer e que os craques estão a fazer. E eu acho que os craques, os treinadores, e estava aí um bocadinho o Pepe, se lhe perguntares, naturalmente gostava muito mais que analisassem o trabalho dele e que vissem como é que ele pode influenciar ou influencia dentro de campo, como é que é a estratégia, do que propriamente chega ao final do jogo e as pessoas dizem, ganhamos ou perdemos por causa do árbitro. E ele fica decepcionado naturalmente porque é o trabalho dele, todo dele que cai por água abaixo. Não faz sentido. É valorizar aquilo que está a ser feito e, sobretudo, perceber o que é que está a ser feito. Porque se nós percebermos, vamos acabar por ter uma opinião mais formada e vamos acabar por contribuir muito mais positivamente para aquilo que se passa em Portugal. Diogo, vamos então às últimas perguntas antes de fecharmos, não quero deixar ninguém de fora. Tens aqui 2 perguntas relacionadas ao Campeonato de Portugal. O Ricardo Dias pergunta-te se achas que no caso das equipas de segunda Liga ou do Campeonato de Portugal os orçamentos da formação e dos séniores devem estar separados ou ser um só. E já agora junto aqui a pergunta do Bruno Passos, que aqui eu penso que a tua opinião vai de encontro àquilo que já disseste atrás, que é mais um problema do próprio modelo do campeonato do que propriamente do orçamento, porque o orçamento, por exemplo, uma equipa quer subir, exagera muitas vezes no orçamento e no ano a seguir paga uma fatura brutal, e depois temos equipas que com jogadores a ganhar 300 euros, a jogar contra equipas de jogadores que ganham 1.500, 2.000 e por aí fora, como eu já assisti muitas vezes. Portanto, o modelo não facilita este tipo de situação, 70 e tal equipas para subirem 2, descerem muitas equipas, e portanto, quando se quer falar aqui de um modelo, de um orçamento de referência é um bocado mais complicado. Mas depois também a pergunta então do Rui, esta é a pergunta do Rui, do Ricardo, desculpa, sobre se os orçamentos de formação e dos séniores devem ser os mesmos ou separados, na tua opinião. Olha, depende, se tem chaves, tem que ser separados, mas se não tiver chaves, eu acho que tem que se olhar para os recursos que um clube tem e saber distribuí-los por um todo. Naturalmente que os séniores vão ocupar uma grande fatia desse bolo, porque estamos a falar de pessoas que têm uma dedicação adicional, porque têm uma responsabilidade também adicional face àquilo que é o clube, e no limite é onde todos querem chegar, e portanto também tens que ser atrativo, senão não vais conseguir manter os teus melhores recursos. E relativamente ao Campeonato de Portugal, eu não percebo como é que há loucos que ainda apostam para subir, porque tu podes estar um ano inteiro em primeiro lugar e a fazer um campeonato fantástico, e depois num jogo 1 contra 1, acabas por ter um jogo menos conseguido e és eliminado e não consegues a subir, e portanto ainda é inacreditável como é que ainda existem pessoas loucas que apostam para subir no Campeonato de Portugal. Eu acho que o modelo está todo mal e tem que ser claramente alterado. E tem que haver também esse passo por parte da Federação.
E depois tens clubes que são profissionais, tens clubes que treinam à noite e os jogadores trabalham de dia. Há aqui uma situação muito, muito complicada. É uma mescla muito complicada, repara. E tem que haver, sobretudo, o que é um campeonato? O campeonato é uma prova é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. E, portanto, aqueles que estão um ano inteiro em primeiro lugar, na prática já deviam ter a capacidade de subir automaticamente. Não podem depois perder numa corrida de 100 metros. Então aquele que está ali, anda, não anda, depois fica em segundo, consegue subir, depois de repente ganha o campeonato nos penaltis. E então andaram uma equipa toda a trabalhar bem ao longo da época e depois não é premiada. Isso não faz parte do desporto. O desporto premia aqueles que são os melhores. E se tu ao longo do ano és melhor, tu tens que ter o teu prémio no final de subir divisão. Como é que tem que se enquadrar tudo isto? Não sei, volto a dizer, se calhar tinha que pensar um bocadinho mais, já ouvi algumas soluções. Claro. Eu acho que dividir a segunda liga em duas zonas era importante porque os recursos gastava-se menos, os custos eram menores. E se calhar conseguias ter ali alguma rivalidade adicional que podia-se permitir também ter mais retornos, em termos de publicidade e em termos também de mais gente nos estádios. Ao mesmo tempo, se calhar conseguias fazer com que também 2 ou 3 séries que subissem 2 clubes do Sul e 2 clubes do Norte e descessem 2 clubes do Sul e 2 clubes do Norte, e já conseguiste ter aqui uma empatia completamente diferente. Também podes, por exemplo, na segunda liga ter essas 2 séries e depois fazer uma pool com 6 ou com 8 para ver quem é que sobe divisão, mas aí já é mais justo porque esses já foram os 4 melhores de cada série e não deixa de ser um campeonato, não é uma competição de taça, porque agora o modelo do Campeonato de Portugal tens um campeonato e depois não há um campeonato entre as 4 melhores ou os 8 melhores, há uma eliminatória. Quer dizer, isto é um campeonato do mundo, é um campeonato da Europa, não me parece que faça sentido e tem claramente que ser alterado, pode tornar mais atrativo, para também permitir que as pessoas consigam fazer um plano de médio e longo prazo. Porque repara, como te digo há pouco, qual é o louco que vai investir? Eu, se perceber como é que a competição funciona e se eu for muito mais consistente ao longo do ano, ou se não conseguir num ano, consigo no segundo ano, vou fazer um projeto a 3 ou 4 anos. E em 3, 4 anos quero subir. Agora, se a competição se reger por este tipo de situações em que eu sou mais consistente, mas depois chega uma finalíssima e perco a finalíssima, numa eliminatória as coisas não correm bem em 2 jogos, se calhar não vou ter a capacidade de fazer esse planeamento porque é muito difícil, é um bocadinho jogar à sorte. Porque tu sabes que em 2 jogos muita coisa acontece, pode ser um jogador expulso, pode ser uma lesão, qualquer coisa que influencia a minha equipa. E num campeonato não, numa prova de resistência, naturalmente os melhores acabarão por vir ao de cima e se tu fores mais organizado, se não for num ano, é no ano a seguir que acabas por subir. Há clubes que com 15 pontos de avanço, por exemplo, não subiram e há clubes que no Campeonato de Portugal não perderam o único jogo, incluindo nos playoffs. Foi 1-1 em casa, 0-0 fora e disseram adeus à competição depois de terem dominado a competição toda. Ora bem, temos aqui mais 2 perguntas que te quero lançar. Uma delas fala da questão da Liga Alemã, dos clubes principais, apesar dos cortes, o Dortmund, o Bayern, o Leipzig, se terem unido para ajudar os ditos clubes mais pequenos. É uma questão de mentalidade também, sem dúvida, e de cultura, mas também tem a ver com a pujança da Bundesliga, que muitas vezes quando se fala do futebol europeu, fala-se muito de Inglaterra e de Espanha, esquece-se da Bundesliga e a pujança da Liga como um todo, que se vê aqui também, neste caso, que aqui em Portugal seria difícil de imaginar em muitos cenários, por muito boa saúde financeira que os clubes tivessem. Sim, sem dúvida, mas aí há vários cenários. Por um lado, tens os adeptos que também são loucos, não deixam de ser loucos, mas tens dirigentes com capacidade de raciocínio. Agora aconteceu aquela situação com o Hoffenheim, e o que é que fez o Romaniga? Foi-se abraçar ao presidente do Hoffenheim e perceber este tipo de situações não vai ser incrível. E vamos castigar este tipo de comportamentos. Portanto, todos pensam numa competição positiva, todos sabem qual é o caminho a seguir. Na Alemanha é mais fácil porque as receitas dos grandes são enormes e, portanto, eles podem abdicar de receitas. Agora, se tu pedires ao Benfica, ao Porto e ao Sporting para abdicar das suas receitas para dar aos pequeninos, o Benfica ainda conseguir fazê-lo, o Porto não, o Porto está com resultado líquido negativo. O Sporting está com a corda na garganta. Porquê? Porque anos de muito mais gestão, anos de não perceberem que todos em conjunto e esses 3 com mais responsabilidade, em vez de andarem à guerra uns com os outros, se estivessem unidos, neste momento estaríamos numa situação muito melhor. Algo que aconteceu na Alemanha. É queimada que também não nos ajuda a eles, não é? No fundo. Sem dúvida. Mas isso é um grande exemplo. Na Alemanha, a forma como a competição foi evoluindo, dentro da própria competição há ali alguns estigmas, por parte dos adeptos, volto a dizer, mas não por parte das pessoas que representam os clubes. E esse é um ponto fundamental. Ou seja, lá os adeptos, se calhar, são maus e os dirigentes são bons. Portanto, no limite, os dirigentes é que representam, é que tomam as decisões e as decisões acabam por ser positivas para o futebol alemão porque o futebol acaba por se continuar a desenvolver. Cá não. Cá temos adeptos bons e maus, mas depois temos dirigentes que não nos ajudam a contribuir de uma forma positiva para o crescimento da competição. Eu há pouco até falava que era uma questão cultural, porque na Alemanha já tivemos várias vezes o caso, o Bayern de Munique já ajudou o Dortmund, porque percebe que precisa de um Dortmund muito forte para continuar a ser um Bayern de Munique forte. Mas não deixa de ser engraçado, Remo, que isso acontece,
mas depois os adeptos do Bayern de Munique criticam e assobiam o presidente do Orfanato, porque não concordam com um investidor que vem investir no futebol. Mas a verdade é que eles não se importam de andar a comprar todos os jogadores à sua volta, secar todas as equipas. Compram os melhores do Dortmund, conseguem comprar tudo, são os melhores. Mas quando percebem que começam a aparecer outras equipas que lhe podem fazer frente, já não gostam. E por isso é que aí o presidente esteve bem, porque percebe que quanto mais fortes forem os outros, mais forte eu também serei. E no limite vamos todos ganhar com isto. Os adeptos não gostam porque o seu trono é colocado em causa. Ora bem, 2 perguntas para fecharmos e peço desculpa, acho que vão entrar entretanto, mas por questões de tempo assim tem que ser. O Diogo já nos deu bastante do seu tempo. O João Rego, meu colega jornalista também, pergunta-te se achas que houvesse paciência e sangue frio no dirigir português, e obviamente ele não tem espaço para escrever tudo. Depois devido às diferenças, estaríamos a ombrear com a Premier League ou com a Liga Espanhola, digo, e ele certamente quer dizer isto a nível da qualidade do produto, da atratividade do nosso campeonato, tendo em conta a qualidade dos nossos jogadores, dos nossos treinadores, do que é o futebol português? Olha, é difícil porque são mercados completamente diferentes. Nós temos um mercado de 10 milhões de habitantes, Espanha e Inglaterra são mercados muito maiores e, portanto, desse ponto de vista, a forma como conseguimos atrair o nosso produto também tem a ver com o público-alvo. Agora, eu acho que nós poderíamos estar muito melhores porque nós fazemos uma grande diferença naquilo que é no trabalho de campo. E, portanto, não tendo os mesmos recursos financeiros que os outros, estivéssemos muito mais orientados e equilibrados, se calhar conseguíamos chegar um pouco mais longe do que aquilo que chegamos ou aproveitar alguns momentos como aproveitou o Ajax, como aproveitou também o Porto em 2004. E, portanto, se estivéssemos mais equilibrados, conseguiríamos também atrair melhores jogadores mais jovens, que percebem, e muitos deles percebem que vêm para Portugal para desenvolver capacidades, para se adaptar à Europa, para depois dar o salto. Porque nós já temos essa fama e vamos acabando por perder essa fama porque existem países com capacidade financeira que neste momento já conseguem roubar-nos esses jogadores. E quanto nós vamos ficando mais fracos, mais difícil será. E, portanto, dentro desse ponto de vista, conseguíamos estar mais fortes do que estamos, mas era difícil ombrear, porque a nossa economia não tem nada a ver com essas economias e nós temos que ter a noção desse fator. Agora, que estaríamos melhor, estaríamos, e se calhar conseguimos reter aqui alguns recursos, 1 ou 2 anos, alguns da nossa formação que nos dava tanto prazer ver jogar cá e depois que saíssem, que fossem felizes, mas também que Neves, exatamente. Ora bem, para fecharmos, há uma pergunta muito interessante que eu próprio tinha a colocar, mas o Sérgio Lourenço escreveu aqui, portanto vou dar aqui a honra ao Sérgio Lourenço para quando assumir a direção, gestão de um clube e é que está nos seus objetivos. Opa, olha, nunca pensei nisso. Acho que tenho cada vez envolvido mais neste tipo de situações e de estudado mais, porque isto obriga muito estudo. Vocês não imaginam o que é ler um relatório de contas em que quando as contas estão boas está tudo à vista, quando as contas estão más está tudo escondido. É algo que nos dá trabalho, que tira muito tempo, é verdade, mas que dá prazer, e eu, se puder contribuir para que a competição melhore e para termos um espetáculo mais positivo, naturalmente o farei, se tiver um bom projeto. É difícil, tenho dificuldade em ver-me em algum clube numa primeira fase, porque parece-me que é tudo muito presidencialista e eu não quero colocar a minha vida nas mãos de um presidente que de um momento para o outro muda de opinião, e portanto se as coisas forem bem orientadas e bem formuladas, naturalmente que eu poderei dar esse passo e poderei-me envolver mais neste tipo de projetos. Tenho-me preparado, estou-me sempre a preparar e eu acho que faz parte, nós estamos sempre a aprender e quanto mais competências nós tivermos, melhor. Deixa-me realçar aqui as competências que eu, e aproveito também publicamente mais uma vez para o fazer, de todos aqueles que foram ex-atletas, não digo só no futebol, competências fantásticas, saber resistir, saber gerir a pressão, saber tomar decisões em momentos de pressão, porque nós quando estamos dentro do campo podemos tomar 5 decisões e temos sempre que encontrar a melhor solução. E, portanto, são competências que muitos jogadores não valorizam e se calhar muitos estão-nos a ver. E muitos estão a pensar o que é que eu vou fazer depois da carreira. As competências que o futebol nos dá, que o desporto nos dá, são fantásticas. As pessoas que andam a estudar nas universidades não as têm. Se nós conseguimos depois complementar essas competências com o estudo académico, com o desenvolvimento do raciocínio, que é importante, acho que somos pessoas muito importantes no mercado de trabalho. E, portanto, deixa-me valorizar e passar uma mensagem positiva àqueles que são os jogadores e que também nos estão a ver, que eu sei que te veem também muitos, e ex-atletas que valorizem aquilo que têm, mas que ao mesmo tempo continuem a desenvolver competências, porque tu disseste há pouco bem, também estás a tirar um curso, toda a gente está a tirar cursos, nós mesmo que não aprendamos muito, vamos perceber que há ali um outro ponto que nos vai influenciar e que nos vai ajudar naquilo que é o nosso futuro, e quanto mais competências tivermos, mais fortes seremos no futuro, sem dúvida. Diogo, muito obrigado por esta hora e 15 minutos de grande privilégio. Como eu já disse aqui na brincadeira, isto não dá créditos, mas devia, porque realmente falamos aqui de assuntos e eu que sou apaixonado pela gestão desportiva, pela gestão do futebol profissional, foi um enorme prazer. Obrigado por teres dado este tempo aqui à Quarentena da Bola e toda a gente que nos segue, e um grande abraço, como é lógico.
Olha, Remo, obrigado foi fantástico. Falámos aqui 1h15, podíamos estar aqui quase 2 horas. Mandar-te um abraço. Nós não nos conhecemos pessoalmente, foi a primeira vez que falámos, mas acho que correu bem e estou à disposição quando precisares ou quando quiseres o meu contributo. Deixa-me mandar aqui um abraço especial a 4 pessoas que eu fui vendo aqui pelo meio. O Bruno Passos é um deles, mas eu vi o Libânio, vi o Pepa, vi o Hernani e vi o David Caiado. São meus amigos, conhecem bem. Mandar um abraço especial para eles e para todos os outros que nos viram, e espero ter contribuído também de uma forma positiva, também para ti, David, um abraço Pedro, mas espero ter contribuído de uma forma positiva e também aberto os horizontes para aqueles que nos estão a ver e que percebam que o que se passa dentro de campo tem muito, é muito influenciado por aquilo que se passa nos bastidores. E, portanto, comecem também a perceber que é importante também olharmos para aquilo que se passa nos bastidores, não só para aquilo que nos querem fazer passar nos olhos, que o que está por trás, também o braço ao Guti, o que está por trás é fundamental e que se todos em conjunto conseguimos ter essa percepção e conseguimos estudar cada vez mais este fenómeno, que as coisas vão correr melhor e vamos ter um futebol mais positivo. E também, porque não, força nesta fase mais complicada, protejam-se, protejam os vossos, mas isto vai passar. Nós vamos adaptar ao vírus, como em todas as crises nós acabamos por fazê-lo, e uma mensagem positiva, porque vamos agora neste momento passar uma fase mais difícil. É um obstáculo que temos pela frente, mas com certeza vamos conseguir ultrapassá-lo e daqui a uns tempos já estamos todos a ver aquilo que nós gostamos, que é ver bom futebol. Muito bem, como o Diogo disse, fiquem em casa, protejam-se. Esta quarentena da bola foi criada para isto, para ajudar a passar o tempo em casa a quem é apaixonado pelo fenómeno, como eu e o Diogo, e toda a gente tem passado por aqui, e fico feliz pelo contributo que temos dado a ter cada vez mais repercussão. Um abraço, Diogo, até à próxima. Um abraço.